Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. Hoje nós vamos ter uma aula sobre circuito série paralelo no domínio da frequência, tá? Então a gente vai rever o que a gente já falou sobre impedância, né? Tá até com o E aí errado, né? Circuitos série e circuitos paralelo. Como que a gente resolve esses circuitos no domínio da frequência, né, para tensões alternadas, tá bom? Então nós vamos ver o cálculo da impedância total, a gente vai ver um pouquinho de ressonância também, vamos ver os diagramas fasoriais desses circuitos e finalmente eu vou também dar vou mostrar como é que a gente faz as conversões de polar e retangular, que a gente usa muito agora, né, na calculadora, tá bom? É bem útil para vocês, porque agora a gente vai converter muito número, então se fizer tudo na mão demora muito. Bom, então é isso, vamos lá. Bom pessoal, então vamos ver nosso tema sobre circuito série paralelo no domínio da frequência. Mas antes disso, vamos recordar o que a gente já viu de impedância, né? Vamos aproveitar aqui começando com o circuito série, tá? A partir desse momento, a gente vai deixar de representar as equações, as grandezas de corrente e tensão na forma trigonométrica, e a gente vai representar somente na forma de Euler, tá? E a gente nem vai representar também o tempo nas nossas equações, tá? Então vai ficar implícito esse tempo aqui, tá? Então essa forma de Euler sem o tempo é o que a gente vê mais por aí, é mais comum, né? Na verdade a gente vai ver mesmo só a forma polar, né? Porque a forma polar e a forma de Euler, elas são praticamente idênticas, né? No formato aqui, ó, uma amplitude e um valor de ângulo, tá? Então, sempre agora que eu me referir a tensão e corrente, eu vou me referir no formato de Euler, tá? Ou polar. Bom, então nós temos uma tensão e uma corrente, tá? E o que é impedância? Impedância, né, é uma forma mais geral de resistência, né? É a oposição à passagem de corrente elétrica, porém com um ângulo incluído, né? Então a impedância é a relação entre tensão e corrente, tá? Igual a gente tinha resistência, né? Que é a relação entre tensão e corrente no resistor, mas no caso de circuitos de corrente contínua, né? Quer dizer, a resistência ela não tem um ângulo, ela não tem um ângulo diferente da tensão ou da corrente. Os dois ângulos de tensão e corrente são iguais. Quando a gente tem uma diferença entre o ângulo da tensão e da corrente, aí a gente entra na impedância, tá? Que além de ser uma relação entre tensão e corrente, é uma relação de deslocamento no tempo, tá? Um ângulo de fase, tá? Então a impedância vai representar essas duas grandezas, tá? A relação entre tensão e corrente e o deslocamento entre tensão e corrente, tá? Essa equação ela já nos dá essas duas grandezas, tá? Porque a tensão ela tem uma amplitude e um ângulo. Essa
esse fasor aqui, né? Já vai ter uma amplitude e um ângulo. E corrente também tem uma amplitude e um ângulo, tá? Logo, a gente já consegue obter os valores de impedância, tá? Simplesmente dividindo a tensão sobre a corrente. E se a gente conhecer a tensão e conhecer a corrente, aí fica fácil para a gente, né? Então, essa é a definição da impedância, tá? Tá aqui, definição da impedância. No caso desse circuito, que é um circuito simples, essa tensão total é igual à tensão da fonte. Então, a gente pode dividir a tensão da fonte sobre a corrente, tá? Se a gente faz isso, o que a gente obtém aqui, ó? Uma relação entre tensão e corrente, tá? Aqui eu estou repetindo o fator de tempo, simplesmente para mostrar que esse fator de tempo ele é cancelado quando a gente calcula impedância. Então, impedância não varia com o tempo, não é um fasor, tá bom? Impedância é um vetor, só tem amplitude e ângulo, tá? E a amplitude é tensão sobre corrente, tá? É o módulo da tensão sobre o módulo da corrente. E o ângulo é a divisão de duas exponenciais. A divisão de exponenciais é simplesmente repetir a exponencial e subtrair os ângulos, os expoentes, né, no caso. Bom, essa diferença entre os ângulos é o que vai estar no lugar do ângulo da impedância, tá? Porque a impedância é isso aqui, né? Depois que está tudo calculado, a gente tem um número, que é o módulo da impedância, e um ângulo, tá? Que é o ângulo da impedância, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, ângulo da tensão menos ângulo da corrente, é o ângulo da impedância. E a relação entre tensão e corrente é o módulo da impedância, tá vendo? Quando eu não coloco nada em cima do símbolo aqui da impedância, é porque é o módulo. Quando tem o tracinho, é porque é o vetor, tá? E aqui está representado no formato de Euler. E a gente tem a opção de representar no formato polar também, né? O formato polar a gente não precisa fazer nenhuma conversão, simplesmente pegar o módulo, repetir, pegar o ângulo e repetir. Colocar um símbolo aqui de ângulo, tá? Então, aqui a gente tem também, ó, o modo retangular. Deixa eu... Aqui, ó. Então, vamos ver mais algumas coisas sobre a impedância. Aqui nós temos o modo polar. Aí, aqui o modo retangular, tá? O modo polar, imagine, né, um triângulo que tenha uma hipotenusa Z, né, Z sem nenhum tracinho, tá? E um ângulo, a inclinação dessa hipotenusa, ó, θz. Como é que a gente converte, né, para um valor no eixo horizontal e outro valor no eixo vertical, tá? É só pegar a projeção dessa hipotenusa nesse eixo, que é z vezes cosseno do ângulo. A gente pode pela definição do ângulo, né? O que é cosseno? Cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Então é só multiplicar aqui, a gente acha a projeção aqui no eixo horizontal, tá? Então são essas duas projeções aqui, ó,
se a gente quer passar de polar para retangular, tá? E se a gente quiser passar de retangular para polar, né? Porque o mais comum, gente, é a impedância ser representada na forma retangular, tá bom? Apesar da gente ter começado aqui, ó, pela forma polar, normalmente a gente vai receber um valor de impedância na forma retangular, tá? Eu já vou explicar por quê. Mas então, se a gente tem a impedância no formato retangular, quer passar para polar, só aplicar as relações do triângulo retângulo. Hipotenusa, raiz quadrada dos catetos ao quadrado, e ângulo é o arco cuja tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Eu até fiz um gráfico aqui, né? Se você tiver no polar, que aqui tem amplitude e ângulo, quiser passar para retangular, você pega esses dois valores aí, ó, z cosseno do ângulo é eixo real, z seno do ângulo eixo imaginário, ou vertical. E se você tiver os dois valores no formato retangular, você pega a raiz quadrada dos dois ao quadrado e obtém a hipotenusa. Pega o arco cuja tangente seja o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então aqui está errado, né? É ZH sobre ZD. Aí você obtém o ângulo, tá? Bom, por que a impedância vai ser apresentada muitas vezes no formato retangular? Porque a gente tem uma parte real que vai corresponder à resistência R do circuito, que a gente está acostumado, tá? Aquela resistência que não muda o ângulo da tensão da corrente. E a gente vai ter a reatância, que vai mudar o ângulo, um fator de 90 graus positivo ou 90 graus negativo. Tá? Reatância positiva é a reatância de indutor. Então, isso desloca a tensão no sentido de adiantar a tensão 90 graus. Tá? E se a reatância for negativa, desloca a tensão em relação à corrente, né? No sentido de atrasar 90 graus. Então a gente vai ter uma combinação de um fator que mantém a tensão alinhada com a corrente e um fator de reatância que desloca ou para adiantar ou para atrasar a tensão em relação à corrente, tá? Mas essa forma aqui de resistência e reatância, ela também é mais comum porque às vezes o circuito já vem com valores de resistência e reatância. Então é só pegar os valores e colocar aqui. Por isso que a gente por isso que é mais comum a apresentação nesse formato retangular, tá? A apresentação no formato polar ou de Euler é interessante porque se você quiser fazer um cálculo rápido, qual que é a tensão, qual que é a corrente? Aqui, ó, a gente tem V em módulo, né? A gente tem essa relação aqui, ó, que a gente vai ver mais tarde, ó. O módulo da tensão é igual ao módulo da impedância vezes o módulo da corrente, tá vendo? Não tem fasor nenhum aqui, ó. Então, se a gente sabe a corrente, quer saber a tensão, se multiplicar pelo módulo da impedância já tem o módulo da tensão. Falta o ângulo ainda, né? Aí se a gente quiser saber a corrente, se a gente não está preocupado com o deslocamento, né, da corrente, a gente pega o módulo da tensão sobre o módulo da impedância. Então, o formato polar ou de Euler são interessantes por causa disso. Ele permite o cálculo bem rápido para obter ou o módulo da tensão ou o módulo da corrente, tá? Então, são essas as características, né, da apresentação da impedância.
Deixa eu ver aqui, ó, mais alguma coisa. Aqui, ó, eu deixei separado aqui, ó, as impedâncias individuais desses componentes aqui, ó, tá? Qual que é a impedância do resistor? A impedância do resistor o resistor só tem parte real, né? Então é R mais J0, que é justamente o R, ele está aqui. A impedância do indutor é igual a 0, né? Faltou um 0 aqui, ó. Aqui, ó. Faltou um 0. Aqui, ó. 0 mais JXL, tá? Que é JXL. Então a gente coloca aqui, ó, JXL, né? Ômega L não é muito comum da gente colocar, a gente já coloca só o XL aqui. Impedância do capacitor é 0 mais JXC, tá? Que é menos J sobre ômega L, né? Lembrando que XC é menos 1 sobre ômega C. Ômega C aqui, ó. Tá? Então, JXC aqui, que a gente costuma colocar, tá bom? Então, normalmente, um circuito vai ser apresentado para a gente ou com o valor da indutância, né? Aqui, ó, vai ser um L aqui, né? Que vai estar apresentado, ou uma capacitância, tá? Aí a gente tem que converter para reatância e impedância, tá? Ou vai ser apresentado já direto com os valores aqui das reatâncias e um J aqui, que já é a impedância direto. Lembrando, né, que J na frente de um número significa um ângulo de 90 graus, né? J significa alinhado com o eixo imaginário. São XL unidades no eixo imaginário. Então, a gente tem aqui, ó, um JXL, né? Que é alguma coisa, né? É um XL com ângulo de 90 graus, tá? Esse JXC também vai ser alinhado com o eixo imaginário. Só que você tem que lembrar que o XC ele tem valor negativo, né? Então o JXC vai ter essa direção aqui, tá? Apesar de ser um J aqui, ó, o XC tem um menos embutido dentro dele, tá? Então a gente tem aqui, ó, menos 90 graus, tá? Bom, então esse é uma revisão, né, do que a gente viu sobre impedância. Agora vamos efetivamente calcular aqui, ó, qual é a impedância total, tá? E como que a gente obtém essa impedância total, tá? Vamos para o próxima transparência aqui, ó. Então tá aqui, ó, circuito série. Pronto. Bom, então num circuito série nós temos aqui, ó, vou focar aqui primeiro, tá? Num circuito série, agora, lembrando, né, eu não vou mais colocar os valores representados na forma trigonométrica, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma tensão que tem a frequência, né? Sempre tem que ser informada, tá, gente? Isso não tem jeito, tem que informar a frequência para a gente conseguir calcular o ômega, tá? Porque o ômega vai ser usado em tudo, né? Em todas as reatâncias, aqui na representação, se a gente for converter para a forma trigonométrica, né? Então, o ômega, né? Lembre, né? Ômega igual a 2πf. Quando a gente pega um circuito que não está explicitado a frequência, a gente vai usar sempre 60 Hz, porque no Brasil é 60 Hz, tá? Então
Se for especificado outro número, aí usa outro número. Se não tiver nada especificado, use em 60 Hz. Tá? Então, aqui a gente tem a fórmula da impedância, né? E vão pegar aqui, ó, a lei de Kirchhoff das tensões. Vou pegar aqui, ó, lei de Kirchhoff das tensões. Para resolver esse circuito aqui, ó. Então, ó, qual que é a lei de Kirchhoff aqui, né? A tensão da fonte é igual à tensão total. A tensão total é igual à soma das três tensões. V do resistor, tensão do resistor, mais tensão do indutor, mais tensão do capacitor. Tá? Então a gente tem aqui, ó, deixa eu tirar um pouquinho de zoom. Aqui, ó. Então, ó, essa tensão da fonte é igual a essa tensão total. É óbvio, né? Esse condutor mais aqui está conectado direto a esse ponto. E esse condutor está conectado direto a esse ponto aqui. Tá? Então, a equação da lei de Kirchhoff das tensões dá isso aqui, né? Tensão da fonte é igual à soma das três tensões. E aqui a gente já vai fazer tudo no formato fasorial, tá? O de Euler. A gente já viu o que é tensão do resistor na aula passada. Tensão do resistor é a impedância do resistor vezes a corrente que está atravessando ele. E a impedância do resistor, ela tem ângulo igual a zero. Então, não modifica o ângulo da tensão em relação à corrente. A tensão do indutor é a impedância do indutor vezes a corrente. E a impedância do indutor tem o ângulo de 90 graus, né? Lembrem lá, J ômega L, né? Então, vai deslocar a tensão em relação à corrente 90 graus positivo. Vai deixar a tensão adiantada. E a impedância do capacitor tem um ângulo de 90 graus negativo. Tá? Então, esses três valores, eles se somam e a combinação deles dá um valor de ângulo aqui. Tá? Mas a corrente, ela é única. A gente consegue coletar os valores, né, e colocar a corrente em evidência. Tá? Então, isso é permitido, tá? Naquele formato na representação de Euler. E aí a gente isola a corrente, passa a corrente para o denominador, e isso aqui é justamente a definição da impedância total. Tá? Então, aqui, por essa lei de Kirchhoff aqui, ó, a gente mostra que a impedância total é a soma das impedâncias individuais num circuito série. Tá? Então, eu coloco aqui, ó, em destaque, né, a impedância total sendo a soma das três impedâncias. Lembrando, né, agora a gente pode, já que a gente já sabe disso, né, se a gente tiver os valores das impedâncias, a gente pode ir somando agora. Tá? Porque o processo de resolver um circuito normalmente a gente sabe a tensão e sabe os elementos, a gente não sabe a corrente. Tá? Então, em geral, a gente pega um circuito para resolver, calcula todas as impedâncias, divide, né? Aí pega a tensão, divide a tensão pela impedância para achar a corrente. Então, aqui é o que a gente vai usar mais, em geral, né? Descobrir a impedância total em função dos elementos que a gente tem. Então, ó, R, a impedância do resistor, a impedância do indutor JXL, impedância do capacitor JXC.
E aí a gente observa que impedância do circuito série sempre vai ser o que tiver de resistivo na parte real, e o que tiver de reatância sempre junto do J. Tá? Então todas as reatâncias vão ser somadas e todas as resistências vão ser somadas. Tá? E aqui, ó, nesse circuito com 3 elementos, né, a gente observa facilmente, né, que os circuitos série com reatâncias, né, indutor e capacitor, tem uma particularidade, que as reatâncias XL e XC, elas têm sinais opostos. Então, dependendo do valor, o módulo das reatâncias, elas podem se cancelar. E aí eu até coloquei aqui, ó, em separado, né, essa reatância dos elementos reativos aqui, ZLC. Esse termo aqui, ó, que é esse termo aqui, ó, ele pode zerar, e curiosamente, mesmo existindo dois elementos aqui, a fonte só enxerga uma resistência, tá? É como se esses dois elementos não fizessem diferença para a fonte. Eles continuam lá. A corrente está passando por eles, tá? Mas para a fonte é como se só existisse um resistor, tá? Porque para a fonte, né? Lembra que a gente definiu a impedância em função da tensão e a corrente da fonte, tá? Então, para a fonte, para de aparecer essas reatâncias, tá? Continua a aparecer só a resistência. Então, a gente fala que o circuito entrou em ressonância, tá? Na prática, o que acontece? A tensão gerada pelo indutor, ela vai ser oposta. Então vamos dizer aqui, ó, aqui a gente tem a tensão do indutor. Ela vai ser exatamente oposta à tensão gerada pelo capacitor. Então continua existindo os elementos lá, continua existindo tensão, tá? Se alguém pegar lá nos elementos, toma um choque. Então tudo está acontecendo lá nos elementos. Só que essa tensão mais essa tensão se cancela. Aí para a fonte parece que essa parte do circuito aqui, ó, tem 0 volts. E toda a tensão da fonte aí se concentra aqui na resistência, tá? Então esse é o que a gente vai chamar de ressonância no circuito série, tá? Aqui, ó, a gente observa então, ó, que num circuito série a impedância total é a soma de todas as impedâncias. Então aqui, ó, eu nem estou colocando impedância de um resistor, tá? Poderia ser um circuito inteiro aqui dentro que tem uma impedância, outro circuito com outra impedância e um terceiro circuito com terceira impedância. Se eles estiverem em série, as impedâncias deles se somam no circuito série, tá? E bom, aqui a gente vê a influência da impedância na tensão e na corrente, tá? Então, ó, como eu disse, né, a gente sempre vai poder representar os valores na representação retangular, na representação polar ou na de Euler. Então, na hora de fazer as contas com tensão corrente, que envolve uma divisão, tá? Ou multiplicação, a gente tem que converter para a forma de Euler ou polar, tá? Aqui a gente tem uma equação da tensão que a gente desconhece o valor de
tensão e de ângulo, tá? E aqui a gente conhece a corrente e o ângulo da corrente e também a impedância, né? Então eu quero saber a tensão, como a tensão se relaciona com a corrente em função de um ângulo qualquer aqui da impedância. Então, ó, primeira coisa é converter a impedância para o seu formato de Euler ou polar. No formato de Euler, a gente vai ter duas equações aqui, ó, z total vezes uma exponencial, expoente j θ z, vezes a corrente, que já tem os valores aqui conhecidos. A gente pega as amplitudes, z vezes i dá o valor de pico aqui, ó. Z vezes i dá o valor de tensão. E os ângulos, uma exponencial vezes a outra, é somar os expoentes. Os ângulos somados dão o valor do ângulo que a gente queria saber. Então, ó, aqui a gente tem o valor da tensão, que é justamente uma fórmula idêntica à fórmula da lei de Ohm, né? A lei de Ohm era V igual a R vezes I. Aqui a gente tem V igual a Z, o módulo de Z, vezes I também. Tá vendo? Então, a lei de Ohm, ela também se aplica à impedância, se a gente olhar só para o módulo das grandezas, tá? Agora, o ângulo se soma. Então, dependendo do ângulo da impedância e do ângulo da corrente, a gente vai ter um ângulo da tensão, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Se eu tenho um ângulo de impedância Z, aqui, ó, vamos dizer, está aqui na faixa aqui dos 30 graus, né? Tenho uma corrente com ângulo zero. O ângulo da tensão vai ser esse ângulo zero mais os 30 graus, tá? Agora imagine que eu tenha um ângulo de corrente conhecido igual a zero, tá? O ângulo da tensão da corrente vai ser o ângulo da tensão, que no caso aqui é zero, menos o ângulo da impedância. Repare, né, que, como eu disse, ó, impedância é um vetor fixo, ele não vai girar, tá? Não vai se deslocar. A gente não consegue compensar e mudar a referência dele, tá? Então, impedância sempre fixo, tá? Vou até ressaltar isso aqui, né? Impedância, aqui, ó. Fixo, tá? É um vetor. Os nossos fasores, só importa a posição relativa entre eles, que se mantém aqui, ó, o ângulo relativo entre tensão e corrente continua o mesmo, tá? Só que aí o valor absoluto, né, do ângulo da corrente é menos θz, tá? Mas se mantém. Bom, então essa parte de circuito série, a gente já resolveu o circuito série na aula passada. Eu vou só passar um exercício para vocês e eu vou falar agora sobre circuitos paralelos, que a gente não viu ainda. Circuitos paralelos. Bom, circuitos paralelos, a gente vai começar um circuito agora pela lei de Kirchhoff das correntes, tá?
Então aqui, ó, vamos dar um zoom aqui melhor no nosso circuito paralelo. Novamente, as equações de tensão e corrente agora apresentadas somente no formato de Euler, tá? E fasorial. A corrente, e qual é a corrente, né? É tensão sobre impedância. Então vamos dizer que a gente queira descobrir a corrente aqui, ó, e tenha os valores dos elementos aqui, né? É um L, né? Opa, tá aqui no caso. Eu já deixei indicado aqui a reatância e a impedância, né, com J, tá? E aqui, gente, eu vou também separar aqui, ó, numa impedância separada para as partes reativas, os elementos reativos, tá? A impedância total vai ser a combinação desses três elementos. Só que eu vou deixar uma impedância separada aqui para identificar qual é a impedância dessa parte do circuito em separado. Então, impedâncias, como a gente já viu, o resistor é R, do indutor é JXL e do capacitor JXC. Tá? Lei de Kirchhoff das correntes. A corrente total é a corrente do resistor, mais a corrente do indutor, mais a corrente do capacitor. Então, vamos voltar ali no circuito para vocês verem melhor. Olha lá. Corrente total, essa corrente aqui, é igual a essa corrente mais essa, mais a corrente do capacitor. Tá? É isso aqui. E qual é essa corrente? É tensão sobre resistência. Qual é essa corrente IL? A mesma tensão sobre reatância indutiva aqui, ó, impedância indutiva. E essa corrente IC vai ser a mesma tensão sobre a impedância capacitiva. Então, ó, a gente escreve o valor dessas três correntes, tá? O cálculo dessas três correntes, né? É uma corrente alinhada com a tensão, uma corrente 90 graus atrasada em relação à tensão, mais uma corrente 90 graus adiantada em relação à tensão. Tá? Elas vão se combinar e vão dar uma corrente que a gente não sabe ainda, né? Mas antes disso, a gente pode agrupar os termos, né? E colocar a tensão em evidência. Aí a gente sobra um termo aqui, ó. 1 sobre impedância resistiva, 1 sobre impedância indutiva, 1 sobre impedância capacitiva. Que a gente vai pegar esse termo todo aqui, ó, e chamar de 1 sobre Z. Tá? Por quê? Isso vai ser parecido, né, com aquela nossa equação de sempre. Corrente é igual a tensão sobre impedância. Tá? Então, esse termo todo vai ser agora a nossa impedância combinada desse circuito. Tá? Então, vamos colocar essa parte em evidência aqui. Opa, fiz coisa errada aqui, peraí. Aqui. Pronto. Aquele termo lá que divide ficou aqui, ó. Tá? Então, nosso termo 1 sobre Z é igual à soma do inverso das impedâncias. Se a gente fizer a conta aqui, ó, pegar um número complexo, pegar o módulo dele, né? Como é que a gente resolve isso aqui, ó? Aqui a gente tem que usar a representação polar. Eu vou fazer um exemplo, tá? Com vocês. Aí pega módulo número 1 dividido pelo módulo da impedância.
ângulo zero ou E elevado a J0 dividido por E elevado a J algum ângulo. Aí os ângulos subtraem, tá? E aí a gente obtém um resultado e ainda inverte esse valor, tá? Então é a maneira de ser feita. Eu vou fazer com vocês. Existe um termo também que é chamado de admitância, tá? Admitância é o inverso da impedância, tá? Igual a gente tinha condutância, aqui ó, a gente tem resistência, né? R é resistência, tá? E qual que é o inverso de resistência? 1 sobre R, vamos chamar de G, é a condutância, tá? A condutância, ela tem unidades de Siemens, tá? Não é muito usada, né? Mas aquela equação da lei de Ohm, né? Se a gente quiser saber a corrente, né? I igual a V sobre R, que é igual a condutância vezes a tensão. A gente pode pensar na lei de Ohm dessa maneira também, tá? Então, condutância é o inverso da resistência e a admitância é o inverso da impedância, tá? Aqui, ó, quanto menor a resistência, maior a condutância, mais o circuito conduz. Quanto menos resistência o circuito tiver, né, aproximando de zero, mais o circuito conduz. Tá? Essa que é a ideia por trás de condutância. E admitância é a mesma coisa, tá? Quanto menor a impedância, mais o circuito conduz também. E aí a gente pode aplicar esse conceito de admitância em todos os termos aqui dessa fórmula, tá? Então, a admitância total é igual à admitância do resistor, né? Que na verdade vai ser uma condutância, a admitância do indutor e a admitância do capacitor, tá? E aí a gente consegue resolver isso de uma forma igual, né? Os cálculos são os mesmos, né? Só a forma de apresentar a fórmula que é diferente, tá? O que eu queria ressaltar aqui, ó, é que se a gente desenvolve essa fórmula aqui, ó, pensando só na parte reativa, né, que é o indutor e o capacitor, o que a gente tem aqui, ó, na parte reativa? A gente vai ter uma parte real, né, que é uma condutância, mais 1 sobre a impedância do indutor, JXL, e 1 sobre a impedância do capacitor, que é JXC. E então, a gente tem essa parte se mantém, né? Essa parte vai ser sempre real. Como é que resolve essa equação aqui, ó? A gente pega os dois denominadores, multiplica um pelo outro para achar um múltiplo comum e pega esse denominador, divide por esse e coloca aqui, ó, vai ficar JXC sobre JXL vezes JXC, então cancelaria e voltaria aqui se a gente quisesse, mas a gente quer desenvolver. E JXL sobre JXL mais JXC. Aí cortaria aqui se a gente quisesse, né, para voltar ao que era antes. Então, essa parte da equação continua sendo a mesma parte, só que uma parte desenvolvida de outra maneira, tá? J vezes J, né? J vezes J é igual a raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 é igual a menos 1, tá? Então, esse menos 1 aparece aqui, ó, como um menos aqui, tá? E
O J põe em evidência, fica aqui. Aí fica J vezes esse menos, que é o J vezes J aqui de baixo, vezes XC mais XL. Olha aqui, ó, XC mais XL. Ele pode zerar também, tá? E aí a gente observa que no circuito paralelo, a admitância reativa, né, da parte reativa do circuito, que consiste do indutor e do capacitor, essa admitância pode zerar. Uma admitância zerar é a mesma coisa que falar que o condutor não conduz, tá? Vira uma impedância infinita. Então, admitância igual a zero é igual a mesma coisa de condutância igual a zero. O que é condutância igual a zero? É um isolante, não conduz. Conduz zero. Aqui, então, admite zero. Ou seja, impedância infinita. Significa que, para a fonte, aquela parte do circuito parece que não está consumindo nenhuma corrente. Tá? É uma forma de ressonância também, mas em circuitos paralelos. Tá? Então, a gente vem aqui, ó, nessa parte do circuito. Se essas duas admitâncias aqui, ó, do indutor e do capacitor, combinadas, zerarem, significa que essa parte do circuito não vai consumir nenhuma corrente da fonte. Mas parece um contrassenso, né? Não tem uma tensão em cima do indutor e não tem uma tensão em cima do capacitor. Se a gente fizesse 3 circuitos aqui, ó, um circuito com resistor, um circuito com indutor e um circuito com capacitor, os 3 consumiriam corrente. Mas o que está acontecendo aqui, ó? Na hora que o indutor conduz corrente, o indutor ele tem a corrente, né? Vamos dizer que a tensão tivesse alinhada aqui com o eixo real. A corrente do indutor que ele demanda está 90 graus em atraso com a tensão. Vamos chamar aqui de IL, né? A corrente do capacitor ela está 90 graus adiantada em relação à mesma tensão. Então, a corrente está circulando sim por esses dois componentes. Só que o que acontece? Vamos converter isso aqui numa senoide, né? Uma senoide de corrente do indutor. Vamos fazer aqui. E uma senoide de corrente do capacitor. Elas estão... Quando elas estão com 180 graus de diferença entre elas. Tá? Ou seja, elas estão opostas. Aqui, ó, 180 graus. O que isso significa? Quando o indutor está com corrente positiva, ou seja, corrente no mesmo sentido dessa convenção, o capacitor está com corrente negativa. Então, ele está devolvendo corrente que o indutor consome. Quando o indutor está devolvendo a corrente negativa, o capacitor está consumindo. Então, o indutor e o capacitor, depois de um momento de carga inicial, né, do circuito, alguns ciclos depois que o circuito foi ligado, o indutor ele estabiliza com o valor de corrente e o capacitor também estabiliza com o valor de corrente que tem essa característica. Então, a fonte ela serve só para ceder energia para o indutor e para o capacitor, que se carregam, e ao se carregar, eles
ao se carregarem, e no momento que eles estão carregados, eles devolvem a corrente e pegam a corrente, mas de forma sincronizada. E a fonte, ela não precisa mais ceder energia para os dois, tá? Se esses componentes fossem ideais, eles ficariam nessa troca de energia por um tempo indefinido, tá? Infinito, né? Como os elementos sempre vão ter uma pequena resistência aqui, a fonte sempre vai ceder um pouquinho de energia só para manter os dois componentes carregados, tá? Mas vai ser uma parcela muito menor do que aquela parcela inicial de carga ou a parcela que realmente está circulando por aqui. Então, essa é a ressonância do circuito paralelo, tá? A fonte, ela vai entregar energia, né? E essa energia vai ser convertida, vai ser em algum trabalho somente no resistor, tá? A gente vai ter uma potência aqui, ó, igual a RI ao quadrado, tá? Aqui a gente não tem, né, potência. A gente vai ver mais sobre potência depois, né? Por isso que ocorre esse fenômeno, porque a energia aqui, ó, nos elementos reativos, ela não é convertida em trabalho. Ela só acumula e é devolvida, tá? Essa aqui por isso que os componentes são chamados de componentes reativos, tá? Porque eles não convertem a energia em trabalho, tá? Eles só acumulam e devolvem aquela energia. Bom, então a gente vê que existe essa particularidade que ocorre quando a admitância dessa parte do circuito fica igual a zero, tá? A gente pode se deparar com algum circuito desse por aí, tá? E no circuito paralelo, né, de forma geral, né, para concluir, a gente tem isso aqui, ó, impedância total é igual a inverso das impedâncias individuais, por sua vez, elevado a menos 1. Ou a gente pode pensar aqui, né, que as admitâncias, né, aqui no caso é mais interessante, a admitância total é igual a admitância individual de cada circuito. Aquela fórmula, gente, de circuitos paralelos, tá? Também com dois elementos, tá? Aqui, ó, dois elementos em paralelo. Que é aqui, ó, Z paralelo. De dois elementos, né? É igual a produto das impedâncias sobre a soma das impedâncias. Ela vale, tá? Ela é válida, ela é um caso particular dessa fórmula aqui, tá? Tem que tomar cuidado, porque não existe uma fórmula para mais de 2, tá? Por exemplo, 3 elementos. Ela por exemplo, se você pensar aqui, ó, Z1, Z2
Z3 sobre a soma dos 3, ela estaria errada, tá bom? Então, ó, cuidado para não cair em tentação, né? E usar essa fórmula aqui, ó, tá? Porque ela dá resultados errados, tá? Deixa eu ver só mais uma coisa. Então, se por acaso quiser usar essa fórmula, você tem que usar essa fórmula de forma sempre o par. Calcular esse elemento paralelo com esse vai dar um resultado, pega esse resultado e faz a fórmula em paralelo com esse. Eu particularmente acho mais fácil calcular as admitâncias todas, somar e inverter no final, tá? Então vamos fazer um exemplo de circuito paralelo. Aqui, deixa eu chegar lá. Aqui. Então aqui, ó, um circuitinho paralelo. Aqui, ó, já temos uma tensão especificada aqui, ó, 311 vezes exponencial elevado a J 30 graus. Então, aqui já tem os valores das impedâncias, né? 5 ohms, J5 e no capacitor menos J7, tá? Aqui não foi especificado a indutância nem a capacitância, tá? Se for especificado só a indutância, aí vocês têm que converter para XL e XC, tá? Então, primeira coisa, qual é a impedância nesse ponto aqui, vista pela fonte, tá? E qual que vai ser a corrente, tá? A gente só conhece a tensão e o valor dos elementos de forma individual. Então, vão retornar ao que a gente fez na primeira aula. A gente calculou, a gente partiu da lei de Kirchhoff das correntes, né? Então a gente calculou, a gente indicou, né, que essa corrente é a soma dessas três, tá? Então vamos primeiro, antes de pegar a impedância total, calcular as correntes individuais, porque a gente vai estudar esse circuito das duas formas possíveis, né? A primeira forma é somar as três correntes para achar a corrente total. Então, corrente do resistor vai ser tensão sobre 5. Corrente do indutor, tensão sobre J5. Corrente do capacitor, tensão sobre menos J7. Então, aqui os valores. Ó. Tensão é 311 vezes E elevado a J30. A impedância do resistor é 5. 5 mais 0 mais J0, né? Ou 5 com ângulo 0, tá? 5E elevado a J0, tá? Então, 311 dividido por 5, né? 300 sobre 5 é 60. Então, tá 62. E elevado a J30 sobre E elevado a J0 é 30 menos 0. Então, J30 graus. Aqui, tá? Aqui ao lado eu converto em forma retangular. Daqui a pouco a gente chega lá. Agora, a corrente do indutor é a mesma tensão sobre a impedância do indutor. Lembra que a impedância do indutor é J5. J5 é uma coisa, um vetorzinho alinhado 90 graus, tá? Então, 5 com a direção de 90 graus. E
300 sobre 5 é 60, então a gente tem aqui 62. E elevado a J30 sobre E elevado a J90, a gente pega os expoentes e subtrai. Então vai ser 30 menos 90. 30 menos 90 é menos 60. Então a gente tem o mesmo módulo, porém um ângulo diferente para a corrente. E aqui a corrente capacitor. É a mesma tensão sobre menos J7, e menos J7 é um vetor alinhado para baixo, menos 90 graus. Tá? Então é 7 na direção menos 90 graus. Então 300 sobre 7 dá perto de 40. Então 44. Aqui, ó, 4 algarismos, tá, gente? Significativos. E elevado a J120. Por quê? Ó? É 30 menos 90, que dá mais 90. Então 30 mais 90 é igual a 120. Tá? Bom, e aqui a gente tem 3 correntes na forma de Euler, que também seria a forma polar, né? A gente quer saber a corrente total, a soma das 3 correntes. Para somar correntes, somar números complexos, a soma tem que ser feita na forma retangular. Então a gente converte aqui, ó, de polar para retangular. Tá bom? Para conseguir somar, porque a soma é feita real com real com real, imaginário com imaginário com imaginário. Tá? Então faz as conversões e acha os valores aqui. Tá? Eu vou fazer um videozinho, gente, sobre como usar a calculadora. Essa calculadora, né? Eu acho que vocês têm essa calculadora. Com vocês, né? Então, essa calculadora já faz as conversões. Então, vocês não vão precisar usar sempre as fórmulas de conversão. Não, é simplesmente jogar o valor de módulo e ângulo na calculadora e digitar aqui, ó, dentro da calculadora, polar para retangular. Ela já converte, tá bom? Então, nesses exercícios, a gente vai usar as conversões pela calculadora, tá? Para ficar mais fácil. Então, deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui, ó, acabei de ver. Espera aí. Deixa eu ver se deu para ver o resultado aqui, né? 62,75 mais J, aqui é a soma disso aqui tudo, né? Que depois, para converter de novo para polar ou de Euler, vocês vão usar a calculadora, tá? E converter de novo. É uma corrente que tem 64 de amplitude e 14,05 graus de ângulo, tá? Aqui, ó, o diagrama, né, fasorial é isso aqui, ó. Temos a tensão que tem 311 volts, né? 311, ângulo 30 graus. Temos a corrente no resistor que tem o mesmo ângulo da tensão. No caso foi 62, né? 62. Foi 62, 62 com ângulo 30. Temos a corrente do indutor, que tem um ângulo, tem um módulo 62 também, com ângulo 30 menos 90, né? Então, menos 60 graus. Aqui, ó, 90 graus em relação à tensão que está aplicada em cima dele. Temos a corrente do capacitor, que é uma corrente de 44 com 90 graus adiantado em relação à tensão. 44 com ângulo 120 graus. Tá? Essas três correntes se somam, né? Como é que é a soma de
correntes, né? A gente pega cada vetorzinho desse, coloca um vetor no final do outro, tá? Então, ó, corrente no resistor, mais corrente no indutor, mais corrente do capacitor, né? Observem que a corrente do indutor e do capacitor, elas se cancelam. Aqui elas não se cancelaram totalmente, então o circuito não está em ressonância. Então, a corrente resultante, ela tem um ângulo diferente aqui, ó, da corrente do resistor. 64 com ângulo 14, tá? Então, essa é a corrente desse circuito. Agora vamos usar o método de cálculo das admitâncias, tá? Então, ó, resistência igual a 5. A impedância do resistor é igual a 5 também. 5 mais J0, né? A admitância vai ser 1 sobre 5, que é a condutância, né? Que dá 0,2 Siemens. Tá? 0,2 Siemens. E a impedância do indutor, J5. A admitância do indutor, menos J0,2, né? Lembre aqui, ó, é 1 sobre J5 é igual a J sobre J vezes 1 sobre J5, aí fica J em cima, 1 sobre 5 é 0,2, então J 0,2, J vezes J embaixo é menos 1, vai dar menos J 0,2, tá? É essa conta aqui. E a mesma coisa para cá, a impedância do capacitor, menos J7. Faz essa mesma conta, né? O inverso disso aqui, acha esse valor aqui, ó. A admitância do capacitor é J0,1429. Observe, né, que por causa desse J multiplicando aqui embaixo, a admitância do indutor, ela tem um sinal negativo. E mesma coisa para a admitância do capacitor. O sinal de menos some, né, porque vai ter esse sinal de menos, vai combinar com o menos da multiplicação do J aqui embaixo. E aí a gente vê que a admitância total é isso aqui. A gente soma as partes reais e soma as partes complexas. Então a gente tem 0,2 real e J0,1429 menos J0,2. Tá? E obtém esse valor aqui, ó, 4 algarismos significativos, tá? Que eu estou colocando aqui. Então, continua aqui, ó. Essa é a forma retangular. Aqui, ó, forma retangular. Isso aqui é a forma de Euler. E essa aqui é a forma polar. Como eu disse, né? Tudo aquelas relações de triângulos retângulos ou na calculadora que eu vou mostrar para vocês. E a impedância final é o inverso da admitância. Então, ó, vai ser 1 dividido por isso aqui tudo. Ó. Como é que você faz essa conta? Esse 1 aqui, gente, esse 1 é 1 vezes E elevado a J0. Então, pega 1 sobre 0,2080, né? Que dá 4,808. Pega o 0 menos isso aqui, ó. 0 menos 15, fica mais 15. E aí a gente tem o valor da impedância, que eu não converti aqui, né, em formato retangular. Eu vou converter agora, tá? Então, na calculadora, já vou adiantando para vocês. Vamos aqui, ó, para retangular, Shift Rec 4,808,15,95, que dá
4,62, 4,623, Shift alfa F mais J 1,32, tá? Essa aqui é a forma retangular. Então, é um circuito que tem uma resistência de 4,6 e uma reatância de 1,32 positivo. Então, ele é mais indutivo, né? A reatância final ficou positiva. Então, ele é mais indutivo do que capacitivo. Então, ele vai ter a tendência maior de deslocar a corrente de forma a atrasar a corrente. Então, aqui ó, a gente observa aqui, ó, a tensão já está com 30 graus, né? Sobre essa impedância, 311 sobre o módulo 4,808 dá 64, o mesmo valor que a gente obteve pela soma, né, das correntes. E o ângulo, ó, 30 menos esse valor positivo aqui, ó. Ou seja, deslocou para no sentido de atrasar a corrente em relação à tensão, que é o que a gente observa, né? Cadê o aqui, ó. Aqui, ó, o valor foi idêntico, né? Que a gente obteve, ó. Esse valor pela admitância e esse valor pelas correntes individuais. Se vocês observarem aqui, ó, a corrente está atrasada em relação à tensão. É uma característica indutiva, tá? E a gente observa na impedância que a impedância tinha uma característica indutiva aqui, ó, tá? Então, até colocar aqui, né? Θz maior do que 0, o circuito vai ser indutivo, predominantemente indutivo. Θz menor que 0, o circuito vai ser predominantemente capacitivo. E θz igual a 0, né, é resistivo. θz igual a 0, ele fica resistivo. Prontinho. Bom, por último eu vou mostrar para vocês como é que faz a conversão na calculadora. Não é nada complicado. Bom, gente, e como é que a gente faz a conversão na calculadora? A gente fez várias conversões, né, de polar para retangular e de retangular para polar. Tá, no caso aqui, ó, foi a corrente total, né, I. Bom, de polar para retangular. Então a calculadora é essa aqui, né, da Cássio, tá? Opa, vamos ver aqui. A calculadora comum que vocês têm no Cotec, tá? Essa calculadora tem as opções aqui, ó, Shift. Aqui, ó, aqui a gente converteu, né, de polar para retangular. Então a gente vai pegar aqui, ó, vai apertar o Shift, né, Shift da calculadora. A minha calculadora, vou até fazer em cores aqui, ó. Shift mais tem um botãozinho aqui, ó, REC, parênteses, tá? Então Shift REC, aí a gente entra com o número que está em polar. Aí eu vou entrar com o número aqui, ó, 62,20. No caso é a calculadora, né, 62,20,
menos 60 graus, menos 60, tá? E fecha o parênteses. Quando a gente aperta igual, já sai no visor 31,10, tá? Então 62,2, menos 60. Fecha parênteses, dá um igual. Aí no visor vai ter aqui, ó, sai isso aqui. Aí falta o número imaginário, né? Aí, para achar o número imaginário, tem que apertar alfa. Então, alfa na minha calculadora que está em rosa. Aí, tem que apertar alfa mais F. Aí, o ângulo, desculpa, o valor, né, imaginário, está aqui no alfa F. Alfa F igual, tá? Alfa F, alfa mais F mais igual. Aí aparece aqui, ó, o menos 53,87, tá? Obviamente, vocês viram que eu entrei com um ângulo em graus, tá? Então vocês têm que conferir se as calculadoras de vocês está em graus, tá? Então, ó, para conferir calculadora em graus ou em radianos, aqui, ó, tem, vocês vão apertar aqui, ó, mode, aqui, ó, mode 1. Deixa eu conferir aqui, ó, pera aí, só um minutinho. Enquanto isso, ó, vamos ver como é que faz a conversão de retangular para polar, tá? Vocês vão apertar de novo, né? Shift. Só que agora vai ser uma função chama poll. Essas funções estão normalmente à direita embaixo, tá? Do teclado da calculadora, tá? De amarelo, tá? Shift poll. Aí vocês vão colocar o número que vocês querem converter para polar, que é esse número aqui, ó, 62,75. Só que na calculadora vai ser ponto, né? Aí põe a vírgula aqui, ó, vírgula e 15,71 e fecha parênteses, aperta igual, já sai o primeiro resultado no visor, 64,79. Então vamos fazer aqui, ó, shift polar 62,75,15,71. Fecha parênteses igual 64, acho que eu 2,75, 15,71. Deu uma diferença aqui, ó. Depois eu confiro, mas vai dar uma amplitude e para achar, né, o ângulo, né, vai vir aqui, ó. Vocês têm que apertar alfa F de novo, tá? Alfa mais F igual. Aí acha alfa F, opa. Alfa F igual dá 14,06. Aqui, ó. Vai achar 14,06. Aí, como saber se está em graus? Tá? O mais importante, ó, por exemplo, vocês podem conferir rapidamente, né? Um número que tem a base igual a 1, a altura igual a 1, né?
esse ponto aqui, ó, é 1,1. Ele vai ter raiz de 2 aqui com ângulo 45 graus. Então, se vocês fizerem essa operação e vocês têm que achar raiz de 2 com ângulo 45 graus, tá? Se aparecer 45, sua calculadora está em graus. Agora deixa eu conferir aqui, ó, porque se aparecer um número diferente de 45, sua calculadora está em radianos. Então deixa eu anotar aqui como é que converte para graus. Só um segundinho. Achei. Então, para deixar a calculadora em graus, e depois vocês confiram, né? Tá com aquele número lá, 1,1. E vocês vêm aqui, vão apertar na calculadora Shift mais DRG, degree, rad, grad, tá? Uma setinha aqui, tá? Também à direita embaixo do teclado, tá? Aí vai aparecer no menu. Vai aparecer no menu assim, ó. Um D, 1, R2, G3. Aí vocês apertem o 1, tá? Escolham o 1. Esse aqui, ó. Que aí deixa a calculadora em degrees, né? Escolham esse aqui, ó. É o graus que a gente usa, tá? Se quiserem usar em radianos, né? Mas fica mais difícil, né? Porque ficam os números muita dízima periódica. Então, eu prefiro usar em graus. E para conferir se deu certo, né? Vocês façam a conversão, ó. Polar 1,1 tem que dar raiz de 2,45, tá? Bom, então por hoje foi isso. A gente viu muitas coisas, né, de circuito série e circuito paralelo. Eu vou passar um exercício para vocês fazerem. Por enquanto, né, vamos fazendo um resumo e me enviem, tá bom? Bom, gente, obrigado e até a próxima aula.